Amém. Quero agradecer por cada um dos irmãos que estiveram se preparando para esse momento, desde o momento do louvor, né, da apresentação, e sei que isso requer muito trabalho. Então, agradeço a cada um daqueles que colaboraram também por essa decoração. Eu já até mandei a mensagem, que coisa linda, né? Então, sou grato a cada um dos irmãos que contribuem na parte do som, preparando esse momento, para você que trouxe os alimentos, para que vai participar aqui conosco no término da ceia. Não falo a ceia no sentido de se alimentar mesmo, né? Então, no término da mensagem. Essa mensagem, querido, ela parece inoportuna, triste, mas você verá que é de extrema relevância. Dizer adeus não é fácil, mas chega um momento que é necessário, não é? E isso a gente precisa pensar sobre isso. Por pequeno que seja a dor de uma despedida, o tempo sempre vai encher o nosso coração de saudade. Na verdade, toda despedida é o quê? Difícil. Por maior que seja a razão, o nosso coração sempre fica triste. Por quê? Pois quando amamos, só queremos estar juntos. Então, boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. Vamos passar essas horas na presença do Senhor. Vamos terminar um pouquinho antes da nossa virada com uma oração e vamos ter o momento final com o nosso louvor a Deus, né? Então, eu quero com essas palavras lembrar a todos que não é mais um fim de ano apenas de festa, de alegria, mas também é um tempo de lágrimas, de tristezas e de saudades. Então, eu não esqueci daqueles que estão em casa, de alguém que já não está mais entre nós, que Deus acolheu, alguém que você acompanhou, que nós oramos. Tivemos aí mais de 100 cultos de oração este ano, com vitórias, com orações respondidas e com orações também que Deus atendeu segundo a sua vontade. Então, é tempo de ser solidário. O que é ser solidário? Expressar apoio, ajudar alguém no momento difícil. Eu acredito que neste ano todos nós tivemos esse momento e que passa tão rápido, né? E é importante você lembrar isso. Quanto você foi ajudado, mas também o quanto você ajudou. Parece que nem aconteceu este ano, mas no período de abril eu estive passando pelo Vale da Sombra da Morte, onde estava ali hospitalizado, mas depois de passar por esse vale e ver pessoas orando, sendo solidário comigo, Deus ouviu as nossas orações. E depois de cada um desses vales, o Senhor nos leva para o momento alto das Campinas Verdes, onde tem os melhores pastos. E o momento mais alto, mais importante para mim este ano, foi a vinda da nossa filha, a Melissa, que depois de 2 anos, ela veio para ficar 1 semana e ela ficou 40 dias. Então eu sobrevivi 2 vezes, eu falei isso para ela. E aí ela falou: pai, não acredito que você está falando isso. Eu falei: não é fácil te acompanhar. Já não tem mais esse pique. Mas precisamos ser solidários. E nós podemos começar agora, nesse exato momento, fazendo uma oração. Vamos estar de pé?
Amém. Senhor, eu quero, neste exato momento, poder orar por cada uma das famílias que estão enlutadas, ou que estão tristes, ou aquelas que gostariam de estar aqui, mas não pode, porque estão hospitalizadas. Quantas pessoas que nós conhecemos. Pai, eu quero nesse momento ser solidário com você, meu irmão, minha irmã. É você que está nos assistindo, que pode ser um dos anos mais difíceis da sua vida. Mas nesse exato momento fazemos essa oração em seu favor, em favor de toda a nação, em todo o mundo, pedindo que o Senhor console, pedindo que o Senhor te dê forças. Se aprove a Deus que você estivesse aqui ouvindo essa oração e participando, mesmo que os tempos não tenham sido fáceis, Deus te sustentou e te guardou, aleluia. E se guardou é porque ainda tem um propósito para a sua vida, é tempo de caminhar. Pai, durante esse período, quantos irmãos eu acompanhei, quantas pessoas eu consolei com palavras, como eu também fui consolado, fui confortado, Senhor. E quero pedir a Tua graça, a Tua presença, e nós, como igreja, estamos orando, pedindo que o Senhor console aqueles que estão tristes, aqueles que estão desanimados, e que possam ver neste novo ano, 2022, uma esperança de quê? Uma esperança de Cristo, agindo, operando. Você pode dar glória a Deus, você pode dizer, eu creio, Senhor, eu tomo posse dessas palavras. Unimos esse momento, ó Deus, para orar, para acreditar que o Senhor está conosco. Pai, que a Tua mão esteja com cada um dos amigos e dos familiares, daquele que você acompanha. Peço em especial, Deus, para a vida da irmã Sônia, do diácono Marcos, da sua filha Isis, do seu filho Yuri, da Tamara e do seu genro Júnior, do seu genro Jair. Pai, peço também pela vida do seu netinho Gael, Senhor, essa família que está cansada, Deus, mas também ao mesmo tempo tem uma esperança porque está sendo alimentado pela Tua palavra. Mas quero pedir em favor dessa irmã tão especial, tão alegre, tão participativa e que hoje está precisando das nossas orações. Pai, que a Tua mão esteja com a irmã Sônia, que representa milhares de pessoas que estão nessa situação, que a sua família, e se você se encontra nessa mesma situação, seja consolado e confortado pelo Senhor, e que a cada dia será um dia de mais uma vitória. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem dado a essa família esse milagre de crer e de confiar. Nós tomamos posse dessa oração e que todos digam amém. Pode se assentar, por favor. Estar sensível à voz de Deus, estar atento àquilo que Deus fala, é muito importante. Qual a sua expectativa? Eu essa semana, este ano, quando nós tivemos a nossa festa de Natal ali fora, eu fiquei olhando para todas aquelas pessoas e dizendo, Senhor, aonde vou colocar esse povo todo? Porque a família está crescendo. Então eu acredito que essa palavra que eu vou trazer para vocês hoje, falando sobre despedida, tem tudo a ver com isso que Deus falou ao meu coração. Quais as coisas que nós precisamos despedir, tirar,
deixar para trás e continuar acreditando. É preciso se preparar para a despedida. Eu ouvi essa frase com uma das nossas psicólogas que estavam saindo, né, do projeto para voltar à sua atividade, abrir o seu consultório. Ela esteve aqui um bom tempo conosco e ela falou essa palavra dizendo assim: é preciso se preparar para a despedida, preparando cada um dos seus pacientes que são membros, que são moradores da nossa comunidade. E aquela palavra, Deus falou ao meu coração que seria o título dessa mensagem. Isso aconteceu aí por meado, talvez de agosto ou setembro, né? E é interessante você saber isso. Quando você tem a palavra de Deus, quando Deus fala algo ao seu coração, você não esquece, não fica desapercebido, pelo contrário. Essa mensagem volta novamente ao seu coração. E aí você pega o texto de Mateus 24, que o Senhor diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, se você observar o detalhe dessa mensagem, Jesus fazendo uma preparação, que ele estava indo, mas que ele iria voltar, falando isso para os seus discípulos, você vai observar que a nossa vida, o nosso dia a dia, é uma despedida constante. Daqui a alguns minutos, nós já não estaremos mais juntos aqui. Então, o que era presente passa a ser passado e daqui a pouco você nem lembra mais. Eu faço um desafio para você aqui, para você ver como que as coisas passam rápido. Qual foi a roupa que você usou no último fim de ano, no ano de 2020 para 2021? Você lembra? Eu lembro. Você lembra? As mulheres lembram? Não, sem olhar no Face. Não. Você lembra? Agora tá. A mulher lembra, né? Quantas mulheres que não lembram? Sincera, não são todas. Agora vamos ver, olha o desafio. Quantos homens lembram da roupa que usou no último fim de ano? Só o Baico. Difícil, na verdade, porque passa. Você esquece. Eu não esqueci. Porque eu pedi, o diácono Alfredo me manda o vídeo da última mensagem de fim de ano. Se eu falasse isso, você não ia mandar. Então eu não falei, entendeu? Então eu não vou com essa calça, não vou com essa camisa. Mas passou. Observe, irmãos, como que as coisas passam e a gente nem percebe. Vivemos o presente, ignoramos que vivemos uma constante despedida. Quem aqui gosta de despedida? Eu não gosto, mas faz parte da vida. Então, é preciso se preparar para a despedida. Eu vou falar apenas um ponto dessa despedida que nós precisamos fazer. A Bíblia tem vários ensinamentos sobre esse tema. Jesus foi o que mais se despediu. Se eu não me engano, segundo depois, é o apóstolo Paulo. Você vai ver constantemente Jesus falando do presente e do futuro e preparando eles. Quando nós não preparamos aqueles que estão ao nosso lado para se despedir, às vezes, do conforto, da dependência, das mudanças, os filhos sofrem e têm muita dificuldade. Eu ouvi hoje de uma irmã em Cristo que veio nos visitar, e essa palavra veio de acordo com essa mensagem.
ela estava dizendo como foi difícil, como está sendo difícil na perda da minha mãe, da minha irmã, e agora, diante da minha casa, eu ter que tomar conta, agir coisas que antes eu não sabia. Não tinha essa preocupação. Aquele tempo passou. E quando nós não aprendemos isso e não entendemos essa dinâmica, nós sofremos, vivendo um passado que já não existe mais. A mensagem de Cristo é sempre olhar para frente, esperando a sua volta. Aleluia! Esperando, e enquanto isso, nós não podemos perder tempo aqui. Qual foi a preparação que Deus deu? A Bíblia vai dizer aqui no livro de Deuteronômio 34, versículo 4 e 5, mostra esses dois personagens, Moisés e Arão, que não foram pegos de surpresa, pelo contrário, Deus os preparou para esse dia. Olha o que diz o texto. Se o Senhor lhe disse, e o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sobre juramento a Abraão. Ou seja, Deus estava mostrando para Moisés que aquilo que ele falou era verdade, e ele estava testificando agora com os seus olhos. A Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Não atravessará o rio, não entrará naquela terra, diz o meu texto aqui. Versículo 5. Moisés e o servo do Senhor morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Essa para mim é uma das passagens que eu tive sempre muita dificuldade de entender, parecendo ser algo injusto. Porque Moisés se esforçou muito. Eram tempos difíceis e este homem criou coragem no Senhor, ganhou força em Deus, venceu várias etapas. E agora, Deus diz para ele que ele só vai olhar, mas ele não vai experimentar, não vai viver naquele lugar da promessa. Vamos pensar sobre isso, querido. Quantas coisas nós lutamos esse ano e que não se realizou, e que você olhou, vendo o ano passar, a oportunidade da sua vida, e Deus dizendo para você, eu vou apenas te consolar. Olhe, veja, o que eu falei é verdade, mas você não vai experimentar. Deus aqui estava fazendo o quê? Preparando Moisés. Chegava ali o fim da sua missão. E como é difícil, querido, entender que algumas coisas na nossa vida têm início, meio e fim. É difícil isso. Saber que vivemos etapas. E quantos sofrem porque não conseguem elaborar essas etapas? Esses dias tem um senhor que ele, sempre quando eu estou chegando aqui 7 horas, ele passa de bicicleta. Mas se você olhar e não prestar bem atenção, parece um adolescente. Sabe? O estilo de roupa, aquele jeitão na bicicleta, todo malandrão.
Aquela fase passou, mas ele ainda não percebeu. Mas se ele vive bem assim, é problema dele. Quantas coisas, querido, nós não queremos nos despedir, ficamos presos, agarrados. Pensa só quantos amigos que você era íntimo, era próximo, estava sempre junto, e hoje não é que você não gosta, não é que teve algum problema, mas aquele tempo de relacionamento passou. Quantas pessoas já passaram pela sua vida? Eu já perdi o número. Eu já sofri muito com isso. Principalmente na igreja, quando as pessoas saem, vão para outro estado, vão para outro município, ou se desviam mesmo, decidem não querer mais estar nesse convívio. Como é difícil olhar e saber que aquele relacionamento não vai existir mais. A verdade é que cada dia nós precisamos nos preparar para mais uma despedida. Porque cada dia há uma mudança, cada dia uma transformação. Então, voltando ao início, falando sobre a festa do Natal, eu estava olhando crianças que eu vi aqui chegando de chupeta, né? Como o Gael, como a Letícia que está lá no colo do Renato, e já estão agora, desculpa, a Larissa, que eu olhei para a Letícia aí, perdão, não olha assim para mim não, Larissa, eu errei o seu nome, Larissa, como a Larissa, e aí hoje estavam ali nessa festa fazendo, ensinando as crianças, acompanhando, fazendo parte ali do louvor, do teatro. Passou aquela fase. E agora está vivendo um outro momento, uma nova etapa. Como é difícil para os pais se despedirem dos seus bebês. Quantas mães e quantos pais ainda chamam seus filhos já adultos, e o filho diz: mãe, por favor, aqui não, só em casa. Que nem em casa deveria mais. Porque o seu filho, a sua filha, cresceu. Aquela fase passou, querido. Quantos hoje estão vivendo a chamada síndrome ou fase do ninho vazio, porque os seus filhos cresceram, foram embora. Não acabou a sua vida. Você vai viver uma outra etapa, uma outra fase. E se despedir daquele momento, trazer as lembranças, as memórias, sim. Por quê? Mas não ficar saudosista. Eu aprendi muito isso. Emilson, não seja uma pessoa saudosista, só preso ao passado. Lembra quando nós começamos? Lembra qual foi a primeira reunião? Lembra do primeiro culto? Foi bom. Mas agora, o presente é melhor. E o futuro será melhor do que esse presente de hoje. Aleluia! Esse é o propósito do Senhor. Avançar. Viver o hoje como se fosse, e de fato é, um dia único. Um dia especial. Aqueles que não conseguem se preparar para as despedidas, as mudanças que são constantes, sofrem muito. Passam por muitas lutas e por muitas dificuldades. E qual foi o motivo dessa despedida? Está no livro de Números, capítulo 20, versículo 12. Você vai observar que do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, o povo está travando uma guerra com Moisés.
E é aquele tempo que Moisés já está esgotado. É aquele tempo que Moisés já chegou no seu limite. Imagina você, talvez não tenha passado por isso, já conviveu com pessoas que reclamam o tempo todo? Que nada está bom? Que sempre tem um motivo para colocar um defeito? Olha essa parede, o que você vê? Uma parede branca, a pessoa vê aquele pontinho. Não, mas tem um defeitinho ali. Assim estava vivendo Moisés. Um povo que não dava refrigério, um povo que dava trabalho. E ele estava fazendo uma missão não que ele desejou, foi convocado por Deus, foi convencido pelo Senhor, e ele tentou escapar de várias maneiras, e ele não teve por onde correr. Diante de uma necessidade em busca de água, o povo com sede, e com fome, no caso aqui ele estava com sede. Você já viu essas pessoas que quando estão com fome e com sono, elas se transformam? Você já conhece alguém assim? Ou então quando acorda, sou eu, né? Se me acordar, tem que acordar com muito jeito. E mesmo acordado, chegando aqui no trabalho, falo muito pouco, ainda estou ainda naquele processo. Assim vivia Moisés. E aí, dentro desse contexto, é que nós vamos ver por que ele não vai entrar naquela terra. Números 20, versículo 12, diz assim: O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista de Israel, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhe dou. Parece algo injusto. Porque, na verdade, aquele povo até merecia não entrar, mas Moisés, como assim? Como assim ele não confiou? Ele foi diante de Faraó e poderia ser morto. Ele passou por momentos em que orou para saber como resolver aquela situação, daquela perseguição de morte. E Deus falou: toque nas águas. Quantos outros milagres aconteceu? E Deus vai dizer justamente para Moisés: vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade. Você vai ver que nesse texto, Deus pede para que ele fale a rocha, e não toque, bata na rocha. E ali Moisés mostra toda a sua expressão de raiva, de ira, demonstrando como se fosse um milagre dele, e que não era. Deus estava atendendo aquele povo mais uma vez, não para suprir a sua necessidade, mas para que ele se santificasse e se arrependesse dos seus pecados. Aquela simples atitude impediu de Moisés entrar na terra prometida. Veja como que as coisas de Deus são extremamente meticulosas, em detalhes. E são esses detalhes, querido, que às vezes nos deixa preso ao passado, a situações que nós poderíamos evitá-las. Você deseja, querido, receber as promessas de Deus? Amém? Obrigado, Gael. Eu quero dar um tópico só, para que, mediante o livro de Números, se tem uma coisa que você precisa, talvez, possivelmente se despedir,
despeça da desconfiança. É incrível como que a confiança é algo que você demora a construir. Você sabe que eu já tive pessoas que trabalharam comigo durante 10, 15 anos, que só foram abrir o seu coração depois desse tempo? Porque a confiança, querido, ela demora para ser construída. Você tem que observar, acreditar, acompanhar, ver o que aquela pessoa fala, ver a constância daquilo ali, ver o tipo de vida que essa pessoa vive, ver se a base naquilo que ele está falando biblicamente. Então é difícil. Mas da mesma maneira que ela demora para ser construída, ela é muito frágil. E por qualquer coisa, ela pode ser quebrada. Então, se tem uma coisa que se eu posso sugerir para que você se despeça deste ano, é da desconfiança. Essa disposição, querido, de ver tudo de uma maneira ruim, do lado negativo. É simples. Perguntar aqui agora, ou para você que está em casa, como foi este ano para você? Como foi? Foi ruim, foi difícil, passei por enfermidade, passei por aquilo e tal. Mas aonde que Deus atuou? Se Deus estava contigo, mostra que não só teve coisas negativas, mas tiveram coisas boas também. Amém, irmãos? Senão você não estaria vivo aqui agora. Então, quando nós, querido, não valorizamos e temos essa predisposição para as coisas ruins, nós vamos impedindo do agir de Deus na nossa vida. Eu tenho projetos grandes. E há pouco tempo eu estava falando com Deus isso. Senhor, é impossível. Não vejo como para essa igreja. E Deus me fez lembrar. Emilson, há 8 anos, há 7 anos e meio, eu deixei você na mão? Falei, não. Você tinha algum recurso, alguma promessa? Não. Então, da mesma maneira que eu te sustentei, porque você confiou em mim, eu posso sustentar nos dias atuais. Aleluia. Se você confiar, se você ficar vendo a situação econômica, a situação que nós vamos enfrentar o 2022, o período de eleição, é sempre um período de recessão, difícil para o mercado, porque tudo incerto. Se você for ver o número de enfermidade, de desempregados, você está desconfiando, porque a sua fé está sendo baseada por aquilo que você vê. E veja que essas coisas mexeram com este homem que era extremamente manso e obediente à palavra de Deus. Se essas coisas negativas de ouvir as reclamações, as pressões mexeram com Moisés, será que não mexe conosco, irmãos? O que você acha? A desconfiança te leva ao medo. E eu afirmo, que eu tenho toda certeza, que a maior pandemia que nós estamos vivendo nos dias atuais é do medo. Há uns tempos atrás, quando a pessoa via alguém armado, ficava apavorada. Hoje, quando alguém espirra do seu lado, a pessoa sai correndo. Não é verdade? A pessoa vai saindo fininho,
vai saindo. Então tá aí, se tem alguém que você não gosta, é só espirrar. A desconfiança te leva ao medo. O medo de perder, o medo de ser julgado, o medo das frustrações. Observe quantos motivos você tem para se despedir da desconfiança. Passe a confiar mais em Deus. Quem confia em Deus se entrega. Quem confia em Deus deixa ser levado por Ele. Quem confia em Deus não dá um passo atrás. Será que vai acontecer? Não. Ele diz, se Deus falou, então vai acontecer. Aleluia! Quando nós confiamos em Deus, nós se jogamos nos seus braços. E eu pude ver durante este ano algumas mudanças significativas em muitas pessoas aqui. Porque decidiram confiar em Deus. Decidiram acreditar nessa palavra, que até acreditavam, mas não era praticante. Quantas mudanças aconteceram na sua vida? Passe a confiar mais em Deus. Passe a ler a sua palavra e a dizer, essa palavra aqui aconteceu na vida dessas pessoas. Não poderá mais, se eu crer, acontecerá na minha vida também. Acontecerá no meu casamento, na minha saúde, na vida dos meus filhos. Eu acredito que o maior lugar onde pode dar oportunidade para os nossos jovens é na igreja, irmãos. Aonde eles aprendem não só a palavra, a temer a Deus, a parte social, que hoje tanto é valorizado numa empresa. Quando você vai com seu currículo e diz que você presta serviço em áreas sociais voluntárias, as empresas têm um olhar diferenciado a favor de você. Isso hoje conta muito. Nós temos a área da música, a área da arte, dos desenhos, de várias coisas na área de ensino, na área de saúde. Quantas coisas nós temos capacitado você, querido, para que você confie mais em Deus. Sabe aquelas pessoas que chegam no lugar sem esperança nenhuma, não acreditando mais na igreja, e aí ele se desconfia de tudo, que diz, isso é de graça? Você não vai cobrar nada? É de graça. Porque outras pessoas doaram. Essa foi a pergunta de vários profissionais que nós convidamos e que trabalham aqui hoje conosco, no nosso projeto do Coração Voluntário. Quem é que banca isso? Qual é o político? Não temos político. Quem é o empresário rico? Não temos. São as pessoas que vêm com o seu coração grato, e esse pouquinho, um vai ajudando o outro, e nós vamos abençoando aqueles que têm menos naquele momento, mas que em breve a vida dessas pessoas
também serão mudadas. Precisamos confiar em Deus. Veja o que diz no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o quê? Montes de Sião, que não se pode abalar, ou que não se abalam, mas permanece para sempre. Os montes ficavam ao redor de Jerusalém, assim também o Senhor fica ao redor do seu povo. Você, este lugar separado por Deus. Deus é essa rocha, essa firmeza, que vai te dar fé e esperança para que você não se abale nos momentos que você estiver sozinho, em total dependência, em dizer, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para você o que você vai fazer. Você vai orar. Senhor, o que eu faço agora? Isso aqui é do meu coração, Deus? Ou é o Senhor falando comigo? Não tome decisão neste ano, simplesmente porque você quer fazer algo. Aqueles que confiam em Deus, eles oram, eles esperam, e eles vão vendo os sinais acontecendo. Aleluia! Deus vai abrindo a porta, Deus vai abrindo as janelas, vai abrindo os céus, e Deus vai abençoando o seu povo. Aleluia! Você crê nisso? Será que há no seu coração esse desejo para que você possa se despedir dessa desconfiança que caiu sobre toda a nação? Perdeu a credibilidade. O povo de Deus hoje é olhado com descrédito, irmãos. Por quê? Porque deixaram de confiar em Deus. Mas existe ainda um povo que resiste, que se apega à palavra, que diz, eu sou um servo de Deus, eu não quero me misturar para ser igual, eu quero me misturar, mas para mostrar que eu sou diferente e que o nosso Deus vivo continua reinando poderosamente. Aleluia! Quando há essa confiança, por onde você passa, querido, você permanece forte e fortalecido no Senhor. E agora eu vou te dar o primeiro motivo para que você possa confiar de todo o seu coração. Esse primeiro motivo tem 2 pontos importantes. Salmo 33, versículo 4. Se eu tenho que confiar, eu vou me basear em quê? Simplesmente porque você está falando? Não. Vamos nos basear na palavra do Senhor. Olha o que diz o Salmo 34, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é o quê? Vamos ler juntos? Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. 2 pontos, querido, para que você possa confiar no Senhor. É verdadeiro. É autêntico. Há um tempo atrás, um vendedor tentou me enganar. Eu fui perguntar, essa peça, essa camisa, é falsificada, é pirata? Ele falou, não, é uma réplica. Aí a mente, sabe aquela coisinha que tem, que você fica, né, procurando sinal na internet, assim, na sua cabeça, e ficou assim, réplica, réplica, réplica. Falsificado. A palavra de Deus não é réplica, não é falsa, ela é autêntica. Se ela é autêntica, você pode aplicar na sua vida.
você pode beber essa palavra, você pode comer essa palavra, você pode dormir com essa palavra, que ela não vai te fazer nenhum mal, porque ela é verdadeira. E ela não só é verdadeira, como diz ali o texto que eu estou vendo agora na tela, ela também é fiel. Olha só. Não tem coisa mais difícil do que você conviver com uma pessoa que oscila naquilo que fala. E eu já convivi com alguns líderes, com alguns profissionais, chefe, complicado. Te dar uma ordem e você cumpre aquilo ali, você cria uma briga na sua equipe, uma inimizade, e as pessoas vão até a sua liderança, até o seu chefe, e você está tranquilo, porque você recebeu uma ordem. E o seu chefe diz, fulano está fazendo isso? Não acredito. Aí você fica mal entre a equipe. E o chefe, que é o mal, fica o bonzinho. Porque ele não foi fiel com a sua palavra. Ele mudou. Só que a palavra de Deus, ela não muda. Passará o céu e a terra, porém, a minha palavra não passará. Olha só, irmãos. Os cortes de cabelo mudaram. A coloração dos cabelos mudaram. Agora, eu estava até falando que esse dia eu fui lá na oficina, aqui para dentro, e aí o pessoal está falando assim, tá nevando aqui, o rapaz da oficina. Nevando, rapaz? O negócio aí é chapa quente, como é que tá nevando? Aí eu fui lá na oficina, todo mundo com a cabeça branca, eu falei, que é isso? Aí eu me senti um rei com essa barba branca, entendeu? Aí um ajudante lá da oficina falou assim, a minha mãe já brigou, falou assim, vai arrancar esse meu cabelo. Aí um outro disse, e nem precisa arrancar, passei um produto, tá caindo tudo. Deu alergia. Olha só que situação. E essa moda vai passar. Daqui a pouco ele vai olhar a foto e vai dizer, gente, como que eu fiz isso? Não tem roupa. Foto que você olha para sua mãe e diz, mãe, como que você fez isso comigo? E sua mãe vai dizer, é tão lindinho. Passou. Os costumes passam. A maneira como nós cultuamos, a organização da igreja passa. Vai mudando. Será que o culto a Deus era feito assim? Não, Jesus fazia o seu culto ao ar livre, as pessoas sentadas. Não tinha ar-condicionado, não tinha repelente de mosquito. Você acha que não tinha mosquito naquela época, no lugar quente? Muita mosca, meu filho. E estava lá o povo. Tudo passa, querido. Porém, a palavra do Senhor permanece a mesma. O segundo motivo para te inspirar a confiar em Deus está em Números 23, versículo 19. Primeiro, nós entendemos que precisamos confiar na sua palavra e saber que Ele é fiel. Tanto é que aquilo que Ele falou para Moisés, cumpriu. Moisés olhou, mas não passou para o outro lado e morreu naquele lugar. O segundo ponto para que você possa confiar em Deus, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha, duas partes fundamentais. Muitos têm dificuldade em confiar em Deus
porque acredita que essa palavra que você tem na mão não foi inspirada por Deus. Não foi escrita por Deus. Foi escrita por homens como nós. Então tem falhas, tem erro. E alguns que conhecem a palavra até distorcem dizendo: Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas. Mas aí quando você pega, falando historicamente a palavra de Deus, você vai ver a autenticidade, as comprovações arqueológicas, e você vai ver que o tempo, a data, os fatos batem. Há pouco tempo eu assisti uma reportagem falando sobre os pergaminhos que foram achados, contendo todos os livros, todos os capítulos, né, que não eram em forma de capítulos, do livro de Isaías. Está lá nesse museu, acho que é o Museu do Livro, em Israel. E disse que quando foi descoberto e a pessoa achou que era algo comum, vendeu para uma pessoa, e essa pessoa, com conhecimento, colocou aquilo em lugar de segurança, e por onde ele vai, quando tem que expor, hoje é uma réplica daquilo que eles acharam, porque os originais estão em um lugar extremamente seguro. Mas ele falou que quando, nesse período de transição, ele andava com vários seguranças, porque aquilo tinha um valor extremamente significativo, não somente para o povo de Israel, para toda a humanidade. Procure esse documentário, que passou há pouco tempo, você vai ver. E aí eles falaram o seguinte: olha que interessante, como pode esses livros, esses pergaminhos ficarem num vaso de barro, que não era colocado no vaso de barro, era no vaso de cerâmica, e não se danificou, e ninguém achou, durante anos e anos e mais anos. Deus tem dado sinais, querido, que a sua palavra é verdadeira e Ele é fiel. E ao ler esses pergaminhos, é os mesmos relatos que nós temos no livro de Isaías, da sua Bíblia. Passará os céus e a terra, porém, a minha palavra não passará. Como nós podemos acreditar? Porque Deus não é homem para que minta. Você não pode avaliar Deus, achar que a reação de Deus é uma reação humana, e nós temos dificuldade de achar isso. É simples. Vou dar um exemplo aqui para todos. Nós achamos, para que Deus possa nos abençoar, o que precisamos fazer? Você sabe o que nós precisamos fazer? Precisamos fazer algo. Preciso orar mais, preciso jejuar mais, preciso envolver mais na igreja, preciso estar em vários ministérios, preciso estar 24 horas na igreja. Não é assim que nós pensamos, querido? Porque nós comparamos, se eu, vou retribuir para uma pessoa que se esforça mais, Deus também age assim. Só que Deus não é homem. Ele não tem essa natureza mentirosa. O amor chega para cada um de nós é pela graça do Senhor. Por isso que nos constrange. Porque você pode fazer muitas coisas boas, mas observa só, quando você faz algo ruim, parece que tudo que você fez de bom foi por água abaixo. Mas para Deus não. Porque o amor dele, querido, é incondicional. Você pode dar glória a Deus por isso?
incondicional, e você não entende isso. Como assim? Nem filho do homem, para que se arrependa. Não há esse arrependimento, dizendo, tanto tempo ajudando essa pessoa e agora ele fez isso, gastei meu tempo. Não. Nós abandonamos essas pessoas, desistimos. Mas Deus não desiste de você. Ele não se arrepende desse amor que tem por você. E Ele continua te amando cada dia mais. E você acha que vai ser diferente nesse ano de 2022? Não será. Ele vai te amar do mesmo jeito. Quer você tenha se entregado a sua vida, entregue a sua vida a Ele ou não. Quer você tenha se envolvido mais ou não. É esse amor, querido, que vai fazer com que você se transforme. Temos aqui nesse versículo 19 duas perguntas, para que você possa afirmar a sua confiança em Deus. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Qual tem sido a sua experiência para que você possa responder essa pergunta? Precisamos ter a nossa experiência com Deus. Meu desejo para você é que você possa ter a sua experiência com Deus. Experiência de cura, de milagres, de pedidos de emprego em determinada firma e você conseguiu, de alguma faculdade que você pretende fazer e é uma área difícil. Deus vai te conduzir, se você, essa pessoa que está nesse compromisso, nesse propósito, uma melhora na sua condição financeira, no seu trabalho, na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos familiares. Se você confiar em Deus, querido, é possível. Se despeça da desconfiança que foi lançado em toda a mente, dizendo, está ruim, estamos perdidos, está todo mundo contaminado. Quantos traumas, quantos desesperos. Deposita toda a sua confiança em Deus, da sua família, da sua saúde, do seu casamento, dos seus negócios, da sua vida espiritual. Não é um novo ano. É melhor do que isso. É um ano novo com Cristo. É um ano novo com Cristo ao seu lado e você junto com Ele tomando as suas decisões. Aí sim, será um ano especial na sua vida. Eu convido o Senhor todo dia para estar comigo. Senhor, me mostra, me direciona. E sabe que quando você faz essa oração, você sabe que ela acontece? Ela acontece, querido. Que Deus abençoe a todos e um feliz ano novo. Amém? Que Deus abençoe você que está em casa, que está nos acompanhando. Que Deus abençoe as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, aos nossos profissionais que atuam no projeto. Que Deus abençoe a cada um dos nossos voluntários, que não são membros, que não são cristãos, mas que estão se engajando nesse projeto, acreditando. Que Deus abençoe, querido,
muitos outros que virão para fazer parte dessa direção, dessa visão de Deus. Que Deus nos abençoe dos desafios grandes que nós temos aqui, que não venhamos olhar com um olhar de desconfiança. Não tem como, não vai dar, mas que você possa ser essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem que possa ser usado por Deus. Vamos conseguir, pastor. Vamos avançar. Vamos nos unir. Vamos pedir ajuda. Vamos em busca daquilo que for necessário. Mas Deus estará conosco. Se você crê nisso, pode dar um forte aplauso, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio. E eu tomo posse. Vamos estar de pé? Faltam exatamente 13 minutos por aquele relógio. No meu aqui falta 11 minutos para mais um término de um ano. Quero que os músicos já estejam aqui. Eu quero fazer uma oração. E junto com a igreja nós vamos cantar. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por cada um dos irmãos, por cada um dos amigos, por cada um dos convidados que vieram estar aqui conosco hoje. Que essa palavra possa trazer mudanças na sua vida, que essa palavra possa trazer transformação, que essa palavra possa fortalecer o seu coração. Esse é o primeiro ponto desse tema. Se despeça da desconfiança e confie em Deus. Fortaleça a sua vida. Quando você lê a palavra, quando você crer nela, ela vai mudando a sua vida. Pai, obrigado por o Senhor estar conosco, por o Senhor nos fortalecer. Obrigado por cada uma das nossas famílias, amigos, pessoas que estão hoje talvez à distância, mas que fazem parte dessa família. Obrigado por você, que é esse membro que nos acompanha online. Deus esteja com a sua vida. Deus te fortaleça. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, eu entrego nas tuas mãos essa palavra e te agradeço por mais um ano de vida. Faltam 8 minutos, querido, para terminar mais um ano. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: você venceu mais um ano. Aleluia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Erga as tuas mãos. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós reconhecemos a tua grandeza e a tua fidelidade sobre a vida da tua igreja, Senhor. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor e toda adoração, Senhor. E fazemos isso em teu nome. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, porque o que nós queremos é louvá-lo. O que nós queremos é te exaltar, Senhor, de todo o nosso coração. E eu convido a você, queridos. Eu convido você na igreja. Eu convido você que está nos assistindo a louvar ao Senhor com toda alegria, com toda exaltação. E para isso,
Dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a louvor. Alegria! A vitória do Cordeiro Santo de Deus, que lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Cristo é o Senhor dos Senhores. Cristo é o Senhor dos Senhores. Cristo, grande general. Cristo destruiu as cadeias do mal. Cristo, verdadeiro amigo. Libertou os cativos, Cristo, sobre tudo não existe outro igual. Eu quero ver cada um de vocês expressando a grandeza do Senhor. E lá do início, cantando bem forte, celebremos a vitória. Celebremos a vitória do Cordeiro Santo de Deus, que lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Celebremos a vitória do Cordeiro Santo de Deus, que lutou nossas lutas, nossas guerras, Ele venceu. Cristo é o Senhor dos Senhores. Grande general, Cristo destruiu as cadeias do mal. Cristo, verdadeiro amigo. Cristo, libertou os cativos. Cristo, como tu não existe outro igual. A vitória é do Cordeiro Santo de Deus. 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 Aplaudam o Senhor! Aplaudam o Senhor! Aplaudam o Senhor! Te adoramos, Senhor! Digno de receber toda a honra e glória. Falta apenas 13 minutos. Crie no seu coração, querido, uma expectativa muito grande, porque o Senhor nos trouxe até aqui para expressarmos a grandiosidade dEle. Dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por esta fidelidade. Obrigado porque a Tua palavra não muda. Tudo passa, mas a Tua palavra permanece fiel. Dê a mão à sua esposa, aos seus filhos. Se aproxime. Se aproxime. Estejam perto e comece a glorificar ao Senhor, a exaltar ao Senhor, a expressar isso diante do Senhor. Diácono Vladimir, por favor. Vamos estar orando juntos pela igreja. Vamos estar orando junto com a igreja. Aleluia.
flashback do ano que passou, do que te aconteceu, das suas experiências com Deus, dos livramentos que Ele te proporcionou. O fato de chegarmos aqui é prova do amor, da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Precisamos ter essa consciência de que foi o amor do Senhor que nos guardou. É sua graça, é sua misericórdia nos livrando. Aleluia, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Pai amado, Pai querido, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Queremos te agradecer, reconhecer a tua bondade, graça e misericórdia para conosco. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos, por ter nos guardado, ter nos sustentado no dia mau, nos fortalecido, nos dado sabedoria e prudência em nossas ações e nossas decisões. E agora, Senhor, com os olhos voltados para o futuro, podemos ter a certeza de que o Senhor estará conosco, como Jesus prometeu, até o último dia. De que o Senhor estaria conosco, estaria com a sua igreja, nos guardando, nos livrando, nos fortalecendo. Oh, Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que tenhamos corações gratos, Senhor, pelo que o Senhor fez, tem feito e fará. Obrigado, Senhor, por esse novo ano que se inicia. Que possamos trazer as experiências, as lições e possamos estar mais sábios, mais fortes para as lutas que virão, para as dificuldades que enfrentaremos. Mas com Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa família, esposas, maridos, filhos, pais. Te agradecer, Senhor, por este ministério, por esta igreja, por cada um dos nossos irmãos, por termos a oportunidade aqui de desenvolvermos os nossos dons e talentos, servindo a Ti e a Tua igreja. Que 2022 seja um ano de vitória, de conquista, de romper em fé do Teu povo, da Tua igreja, não somente aqui no Coelho, em São Gonçalo, no Brasil, mas em todo o mundo, Senhor. Pois aguardamos a vinda, Senhor, a vinda, o cumprimento da promessa de que o Senhor há de vir buscar a Tua igreja. Maranata, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, louvado e bendito seja o Teu santo nome, hoje e para sempre. Amém. Diácono Alfredo, vem orar conosco. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, Deus, por podermos estar aqui, Senhor. Por estarmos, ó Deus, agradecendo a Ti nesses primeiros momentos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este ano, Senhor. Pelas lutas, ó Deus, pelo nosso crescimento, Senhor. Por aquilo que o Senhor proporcionou à nossa vida, Deus. Esteja, Deus, nos capacitando para este ano, Senhor. Tira, Deus, as barreiras, Deus, invisíveis, Deus, que nós criamos, Senhor. Sejam elas emocionais, Deus. Sejam elas, Deus, por experiências passadas, Senhor. Venha trazer, ó Deus, a nós, Senhor, a Tua palavra viva, Senhor. Transformando, ó Deus. Fazendo, ó Deus, com que nós venhamos avançar, Senhor. Para que nós possamos ter, ó Deus, a fé necessária, Deus. Enxergar, ó Senhor, o que o Senhor tem para frente, Senhor. O que o Senhor tem para a nossa vida, Deus. O que o Senhor tem, ó Deus, para a Tua igreja, Deus. O que o Senhor tem, Deus, para o Teu povo, Senhor. A Tua salvação, Deus. O Teu refrigério, Deus. A Tua mão poderosa, Senhor. A Tua glória, Senhor.
Que nós possamos, ó Deus, te exaltar, Senhor. Que os nossos planos, ó Deus, estejam alinhados contigo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, crescer, Senhor, na tua graça, Senhor. Crescer, ó Deus, no teu poder, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser uma igreja cheia do teu Espírito Santo, Senhor. Cheia da tua palavra, Deus, cheia do teu poder, Deus. Vencendo, ó Deus, as barreiras, Deus, espirituais, Senhor. Avançando para o teu reino, Deus. Salvando vidas, Deus. Tirando, Senhor, vidas cativas, ó Deus, para reinar reinar para ti, Senhor. Para entregar, ó Deus, a nossa vida, Senhor. A nossa família diante de ti, Senhor. Que nós possamos avançar, Deus, espiritualmente, Deus, emocionalmente, Deus. Que nós possamos, ó Deus, crer, ó Deus, assim como o pastor falou, Deus. Que nós possamos ver além, Deus, dos nossos olhos, Senhor. Que nós possamos ter olhos espirituais, Senhor. Toda honra, Deus, toda glória a ti, Senhor. Toma conta, Deus, de tudo ainda que nós iremos fazer, Deus, de todos esses momentos, Senhor, que nós teremos aqui, Senhor. Toma conta, Deus, dos nossos planos, Senhor, dos nossos filhos, Senhor. Toma conta, Deus, da tua igreja, Senhor. Não será diferente neste ano, Senhor. Mas eu creio, ó Deus, que tem ainda coisas maiores, ó Deus, para as nossas vidas, Senhor. Nós só precisamos ser fiéis, Senhor, no pouco, Deus. Que o Senhor nos colocará, Deus, sobre muitas coisas, muitas responsabilidades, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, pela fé, Senhor. Pela fé no teu Filho, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, desfrutar desse amor, Deus. Obrigado, Senhor.